da Rede Alesp conversa agora com o José Luiz Souza de Moraes, que é procurador do Estado. Ele fala sobre os impactos nas relações internacionais após o 11 de setembro, no ataque aí contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, lá em 2001, há 19 anos. Bom dia, doutor José Luiz. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, é um grande prazer estar com vocês novamente. Pois é, doutor, como o Luciano disse agora, 19 anos dos atentados à Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Ele bem disse no início do jornal que todo mundo se lembra daquele dia e se lembra de onde estava naquele dia. De lá para cá, o que interferiu efetivamente nas relações dos Estados Unidos com os outros países, para quem está ouvindo, vendo a gente? Exatamente, foi um evento que realmente não só mudou o mundo, mas vai mudar mudou o nosso século, mudou o mundo totalmente, mudou a economia do mundo, mudou a forma com que todos nós viajamos, com que os países se relacionam. De fato, sem dúvida nenhuma, foi o fato histórico mais importante deste século. E ele marcou, de fato, ele marcou a política internacional do mundo inteiro. Gerando até mesmo de uma forma concatenada, gerando crises econômicas, como foi a que ocorreu em 2008, logo após a realização, a ocorrência do 11 de setembro, né, os Estados Unidos realizaram grandes investimentos na economia interna, quer dizer, concessão de crédito de uma forma até mesmo temerária, o que levou à crise econômica de 2008, né, que foi uma crise que até agora abala diversos países do mundo. Não afetou o Brasil de uma forma primeira, né? Nós nos saímos muito bem até durante todo esse período econômico, apesar das crises, nós não tivemos uma influência tão grande de crises econômicas como a que ocorreu na Europa. A gente vai lembrar que depois disso quebraram mesmo Portugal, a Grécia, diversos outros países europeus tiveram graves dificuldades financeiras. A crise de 2008 nos Estados Unidos causou uma recessão imensa e com essa recessão imensa também acarretou o empobrecimento geral do planeta, né? Menos da China, que crescia de forma absolutamente acelerada, o que levou também ao crescimento do Brasil e outros países que vendiam commodities no mundo. Mas politicamente nós criamos aí uma modificação do mundo, né, que estava com um horizonte tão belo depois do fim da Guerra Fria, né? E tínhamos tanta esperança de um mundo melhor, de um mundo mais tolerante. No começo dos anos 2000, a nossa maior preocupação era o bug do milênio, né? E com os atentados de 11 de setembro, isso mudou de uma forma radical, né? Essa década do ano 2000 até a década seguinte, de 2011, foi marcada pela guerra ao terror, por um enfraquecimento dos sistemas globais de proteção, como a ONU. A ONU ficou muito enfraquecida após o 11 de setembro, quando, alguns de nós vão lembrar, né, quando houve a invasão do Iraque em 2003, mesmo ao arrepio das recomendações da ONU que não realizassem essas invasões, a Inglaterra, né, o Reino Unido, os Estados Unidos e outros países invadiram o Iraque sem nenhuma demonstração de que havia armas de destruição em massa, como era alardeado. Quer dizer, todas as coisas, todos esses fatores que eu falei para vocês, da geopolítica, da economia, tudo isso teve um grande impacto com esse evento que hoje faz 19 anos, né? O mundo seria outro, com certeza, se isso não tivesse ocorrido. Eu queria saber, né, do procurador, assim, se esse acidente, se esse atentado terrorista desnudou um pouco a diplomacia americana, né, desnudou um pouco a fragilidade mesmo americana, porque eu acho que todo mundo tinha, né, enfim, tem toda uma propaganda
dos Estados Unidos, de Hollywood, dos filmes, dos seriados e tal, né, de ser uma nação potente, segura, que sabe se proteger. E a gente viu com os atentados de 2001 que os Estados Unidos é como qualquer outro país aí que tem as suas fragilidades. E logo depois disso a gente falou-se muito, né? Principalmente ali após 2001 até 2010, falou-se muito de atentados terroristas, de terrorismo no mundo, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, assim, sobre fragilidade americana dos Estados Unidos, assim, depois desse atentado. Sim, isso é evidente, né? Nós sentimos, era uma coisa nós viajarmos para qualquer lugar antes, no ano 2000, né? Como eu já ouvi, né? Uma maleta deixada numa rodoviária, num aeroporto ou qualquer coisa do gênero, era apenas uma maleta que alguém esqueceu. Hoje em dia, se você vê uma mochila jogada em algum lugar, mesmo dentro do metrô e tudo, é sinal de pânico. Nós temos que chamar toda a segurança para tomar alguma atitude. Quer dizer, 2001 demonstrou quão vulneráveis eram os sistemas de proteção de qualquer país e daquele que alardeava ser o país mais seguro do mundo, né? Pelo menos de ameaças externas, né? De fato, o mundo, a aviação, a viagem, os transportes, mesmo a globalização ficou algo muito diferente após os atentados de 2001. De fato, demonstrou uma incapacidade dos Estados Unidos de se defender, né, dessa forma, o que levou a um investimento brutal em militarização nos anos seguintes, o que, paradoxalmente, aumentou o investimento dos Estados Unidos na sua proteção externa e diminuiu, por exemplo, o combate à violência doméstica. Quer dizer que esse investimento na militarização, quer dizer, retirou o investimento de outras áreas públicas dos Estados Unidos, e nós estamos falando de coisa de trilhão, tá bom? Nós estamos falando de coisas assim de trilhões de dólares por ano, coisas que poderiam talvez mudar o mundo se fossem investidas de outra forma, se fosse investido, por exemplo, no combate à pobreza de países dessa extrema desigualdade que existe no mundo, né? E que gera esses apelos terroristas também, né? Não querendo justificar essa coisa grotesca que é o terrorismo, mas a gente não pode deixar de ter em mente que a história, como eu falei para vocês, a história é uma corrente concatenada com diversos fatores que fazem essa ligação, né? Principalmente durante os anos 60, durante os anos 70, a investida dos Estados Unidos e da Rússia, por exemplo, em guerras como do Afeganistão, isso tudo gera esse terrorismo, né? E um terrorismo que a gente percebe hoje, desde do 11 de setembro. 11 de setembro é algo hollywoodiano, né? De uma dimensão absurda. Mas depois disso, nós temos diversos atentados terroristas, por exemplo, com automóveis, como houve em Nice, como houve metrô, tem o 11M em Madrid, atentado ao metrô de Londres, vários atentados nós tivemos, né? Quer dizer, hoje o caminhão é uma arma na mão de um terrorista, né? Nós vimos isso, a modificação dessa arma do terrorismo após o 11 de setembro. De fato, desculpe. Pode ir. Não, imagina, muita gente fala... foi uma história hollywoodiana, lógico, morreram quase 3 mil pessoas, né? Abalou muito abalou muitas pessoas, principalmente os moradores de Nova York. Eu morei lá 2 anos antes desse atentado e fiquei uns dias assim meio fora do ar quando aconteceu. Foi muito triste, foi muito, enfim, quem conheceu o World Trade Center afetou muito assim, o psicológico. Sim. E tal. Mas também existem aí questionamentos em relação, Júlia, ao 11 de setembro, né? Muita gente fala que tem vários, vamos dizer assim, fios desencapados que não foram resolvidos nessa história, nessa equação. Assim, existem várias teorias conspiratórias dizendo que não foi exatamente a Al-Qaeda que fez o atentado. Existe até um documentário que chama A Terceira Torre, que fala
tem indícios de demolição controlada, enfim, são várias teorias. Lógico que são teorias conspiratórias, isso não quer dizer que sempre acontece em eventos como esse. Sempre acontece em eventos como esse e tal. E eu queria que o senhor falasse um pouco dessa construção dessa narrativa, né, do 11 de setembro para o mundo, assim, né, a partir do país, a partir da principal economia para o Ocidente. Como que foi a construção, né? Como que ficou a construção dessa narrativa, principalmente para o Ocidente? De fato, existem teorias aí, teorias muito bem embasadas, diga-se de passagem, de que não teria sido, de que ocorreu, obviamente, todos sabem que ocorreu, mas de que forma, se realmente foi Osama Bin Laden, se realmente foi o Al-Qaeda, ou se foi algo até um intern job, né? um trabalho interno dos Estados Unidos. Obviamente que isso a gente não tem como saber, e né? talvez Eu acho nunca que nunca saberemos, né? Na verdade, né? Mas que, de fato, isso veio a calhar, de certa forma, colocando novamente os Estados Unidos dentro de uma polarização que acabou praticamente com o final com o fim da Guerra Fria, né? E com o desfacelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só para os nossos mais novos ouvintes entenderem um pouquinho, né? O mundo após 1945 foi um mundo absolutamente polarizado, em que havia os Estados Unidos de um lado, né, com os países livres, e a União Soviética encarando os países socialistas, comunistas, né? Que era a chamada cortina de ferro, né? A cortina de ferro que separava esses dois mundos, né? Quer dizer, com isso, com o 11 de setembro, o que ocorre é que os Estados Unidos ganham uma nova posição, que ele havia perdido um pouco após a queda do muro de Berlim, por exemplo. Agora... Então falam que alguns acusam de ser um novo Pearl Harbor, né? Por que um novo Pearl Harbor? Quando você tem um inimigo externo, você consegue colocar toda a sua força política, o foco do seu país nesse inimigo externo e acaba deixando os outros fatores internos de lado. Há essa acusação, de fato, há essa acusação. Em outros filmes, como o 9/11 do Michael... do Michael Moore e outros que apontam um total ou até doloso despreparo dos Estados Unidos nesse sentido. O que leva à reeleição do Bush, né? Do Bush filho, que foi eleito de uma forma muito controvertida, né? Alguns de nós vão lembrar que houve até a comemoração da eleição anteriormente pelo outro candidato e que no final das contas viu-se por uma reviravolta na Flórida quem foi eleito que foi o George Bush, se eu não me engano, o Al Gore. Não foi o Al Gore? Al Gore, foi Al Gore. Me corrijam se eu estiver errado aí, telespectadores. Mas, de fato, é algo que mudou o mundo e que elevou os Estados Unidos àquilo que chamou a década da guerra contra o terror. Guerras essas que não acabaram até hoje. Que não tem hora para acabar. Talvez seja algo a longo prazo e que, não, como o senhor falou, nunca acabe, né? E aí eu queria entender com o senhor, doutor José, não só essa questão da guerra pela guerra, enfim, de se correr atrás de terroristas, mas dentro da sociedade americana, né? O quanto se endureceu também essa questão de segurança nos Estados Unidos e como a polícia se comporta com hispânicos, com os negros, com vindos do Oriente Médio, também há um reflexo disso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Até mesmo pelo empobrecimento interno da população. Assim, Trump foi eleito com um discurso
de retorno de trabalho, de postos de trabalho para americanos, né? Então, de fazer a América grande novamente, para um americano classe média de baixa formação educacional, né? Que eles chamam o cinturão de aço dos Estados Unidos, com um discurso xenofóbico, com um discurso contrário aos imigrantes. Isso tudo faz parte com 8 anos aí de Obama aí no meio, mas faz parte do retrocesso que nós sofremos com essa política de que o Islã é o eixo do mal, de que a Coreia do Norte e os países do Oriente Médio são uma ameaça à população norte-americana, ao American Way of Life. Né? E isso tudo, sem dúvida, é um produto dessa época, né? E essas pessoas, né, que são dessas culturas, que são culturas lindas, a cultura árabe, enfim, essas pessoas sofreram, elas foram estigmatizadas, né, elas ainda são estigmatizadas. Vamos lembrar, São Paulo tem uma comunidade enorme de árabes, assim, uma comunidade super importante, e essas pessoas sofreram, foram barradas de entrar nos Estados Unidos, né, muita gente chamar as pessoas de terroristas, pessoas que não têm nenhuma relação com o terrorismo, enfim. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa estigmatização, né? Não só da cultura, mas também da população depois do 11 de setembro, e que consequências isso trouxe para nós agora em 2020. Eu tenho um amigo árabe, né, que ele diz assim, se vocês perguntarem qual é cite um benefício dos árabes para a humanidade, daí ele só dizia isso: o zero da matemática. Matemática. Os árabes, né, colocaram o zero na matemática. Se eu não me engano, fora isso, não precisa falar mais nada. Tem o Hammurabi, né? Hammurabi também, enfim. Então, assim, é o berço da civilização. Nada mais do que isso. É o berço da civilização, como a conhecemos, né? É o berço da escrita, é o berço, quer dizer, algo que é absolutamente milenar, uma cultura milenar, contribuição para a humanidade sem nenhum... E sofre hoje no mundo inteiro, tá? E não é só nos Estados Unidos, na Europa, né? A comunidade árabe na Europa, hoje o árabe é visto como um potencial terrorista, o que é um absurdo, né? Que não é certo, não está correto, mas esse terrorismo, repito novamente, é fruto de algo que aconteceu muito durante os anos 70, os anos 60 e anos 80, de operações militares que ocorreram no Oriente Médio, que jogaram grande parte da população a uma miserabilidade imensa, a uma destruição sem precedentes. Aquilo que a gente estava ouvindo falar outro dia, né? Que no Afeganistão eles não tinham nem alvos para bombardear, porque já estava tudo tão bombardeado desde os anos 80 que não tinha nem onde jogar bomba, né? Então, como é que você... E até hoje, repito, até hoje não saíram do Afeganistão e não tem hora para acabar uma luta dessa. Tá certo. Então, são guerras sem fim, sem finalidades específicas, a não ser, obviamente, com finalidades econômicas, como o petróleo, né? A gente vai ter que lembrar que 1/5 do petróleo do mundo está numa pequena região do Oriente Médio. Então, literalmente, são populações que estão em cima de um grande tonel de petróleo e explosivo, né? Tá certo. O Jornal da Rede Alesp gostaria de agradecer o José Luiz Souza de Moraes, procurador do Estado, aí falando sobre os atentados de 11 de setembro de 2001. Muito obrigado pela sua participação e pela sua análise desse 11 de setembro, né? Obrigada, doutor. Muito obrigado a todos aí. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigado. Prazer é nosso.